Olá, eu quero falar com você hoje sobre o Evangelho, né? Muitos, muito se prega sobre Evangelho, muitos dizem que vivem o Evangelho, mas a minha pergunta para você hoje é: o que é o Evangelho? Você sabe o que é o Evangelho? Você diz que vive o Evangelho, que prega o Evangelho, mas você sabe o que é o Evangelho? Posso dizer para você que uma coisa é falar de Jesus, outra coisa é pregar o Evangelho. Eu tenho visto que muitos têm falado de Jesus, mas poucos têm pregado o Evangelho. O Evangelho, querido, ele é a boa notícia de Deus. Um Deus que, como diz lá em João 3,16, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E a gente para pensar e olhamos, primeiro o Evangelho nós temos que olhar para nós. Olhar para nós somos, por essência, por natureza, maus. Existe dentro de nós uma semente do pecado que hoje, se você é um convertido, ela está sufocada, está amortecida, mas ela está lá. Porque Jesus veio e tirou o poder do pecado de nós, mas não tirou a possibilidade da gente errar, porque nós somos imperfeitos e nós vamos errar todos os dias. E olhando para essa perspectiva que nós somos maus, somos falhos, e que a nossa carne, a nossa natureza humana, ela é apaixonada pelo erro. A gente naturalmente é inclinado ao erro, é inclinado ao pecado, é inclinado a se afastar de Deus. Eu costumo dizer que nós não precisamos que o diabo ele nos influencie a pecar. Eu costumo dizer que se Deus tirar a sua mão de graça sobre as nossas vidas, nós sozinhos caminhamos para o inferno. Se Deus não, com o seu Espírito, não frear as nossas vidas e não com a sua graça, que a gente chama de graça comum a todos, né? que todas as pessoas têm a essência de Deus dentro delas, todos nós, eu e você, éramos capazes das maiores atrocidades. Por isso que a gente vê coisas horrendas acontecendo no mundo. Mas se a gente parar para pensar, eu e você, se não tivermos a graça de Deus, somos capazes de fazer todas elas e muito mais. Então essa é a condição humana. O ser humano, ele é mau, ele é pecador. Ele tende a se afastar de Deus. E nessa posição de nos tornarmos inimigos de Deus e afastados de Deus, faz com que nós sejamos condenados ao fogo do inferno. Porque a lei de Deus, o mandamento de Deus, ele dizia que bastava um pecado, bastava um erro, né? Que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, todos nós somos pecadores, todos nós, por natureza, éramos condenados ao inferno. Costumo dizer que até uma criança que nasce, ela tem a fonte de pecado dentro dela. E ela vai desenvolver ao longo da sua vida aquilo ali se ela não tiver um encontro com Cristo. E aí a gente vê, né, o Evangelho, a boa notícia. Deus amou, olhou para nós, mesmo na nossa mediocridade, na nossa maldade, na nossa miserável vida, e nos amou. E nos amou tanto que enviou o seu Filho. Mas por que ele enviou a Jesus? Porque Deus, irmãos,
é justo. E a gente muitas vezes fala, porque Deus é justo, a gente chama pela justiça de Deus, mas o nosso maior problema é Deus ser justo. Porque por Deus ser justo, Ele vai mandar pecadores ao inferno. E esse é o nosso maior problema. Porque por mais que Deus seja amor, Ele também é justiça. E a justiça dele quer satisfazer o erro com a condenação. Eu digo para você, se você soubesse que um juiz, apesar de ter todas as provas comprovando que um cara matou o outro, e o juiz, mesmo sabendo que aquilo aconteceu e tem as provas, e ele absolvesse aquele bandido, você acharia que aquele juiz seria um juiz justo? É claro que não. A mesma coisa Deus. Se Deus absolvesse pecadores, Ele não seria um Deus justo. Ele não seria um justo juiz, como diz a Bíblia. Então, para que Ele pudesse satisfazer a sua justiça, Ele enviou o seu Filho, Ele tirou o seu melhor. E é muito engraçado porque a Bíblia fala que Deus agradou em Isaías 53, que Deus ficou feliz em moer Jesus, ficou feliz em maltratar o seu próprio Filho, porque Ele sabia que Ele estava angariando para si homens de toda tribo, nação e língua. E Ele envia o seu Filho amado que vem e cumpre toda a lei. Aquele que se tornou justo por cumprir toda a lei, Ele se oferece para tomar o pecado de todos nós sobre a vida dele. E Ele vai e se entrega. Aquele que não tinha pecado se tornou o maior pecador de todos. E com isso, Jesus satisfez a justiça de Deus. A justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. A gente pensa que Jesus estava agonizando no Getsêmani porque ele estava com medo de uma cruz, com medo de espinhos na mão. Não. Porque outros homens foram crucificados. No momento da crucificação de Jesus, tinham 2 homens crucificados juntamente com ele. Então o problema de Jesus não era a cruz, não era as bufetadas, as cuspidas, os socos, não era isso. O maior problema de Jesus, o sofrimento de Jesus, o que ele fez dele suar sangue, é que toda a ira de Deus, toda a justiça de Deus, a ira sobre o pecado de todas as pessoas, de todos os tempos, e de todos os que viriam ainda, como eu e você, estavam sobre ele naquele momento. O Pai, que o amava tanto, virou as costas para ele. Ele ali naquele momento se fez maldito por nós, se fez amaldiçoado por nós, se fez inimigo por nós, para que nós tivéssemos vida. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. E isso é o Evangelho, irmão. O Evangelho é que você foi comprado, você foi arrancado das garras do inferno por Deus. Um Deus que você afrontava, que você era inimigo, que você blasfemava, que você fazia pouco caso dele, que você não estava nem aí para ele. Ele, apesar disso tudo, imagine se você estivesse na posição de Deus. Imagine se você fosse Deus. Se eu fosse Deus, eu teria derramado um raio em cima de mim mesmo. Né? Se eu sou Deus e vejo o que eu fazia contra Deus, eu teria me fulminado. Mas Deus é o amor. Por isso que a Bíblia fala que o amor de Deus, ele constrange a gente. Porque como pode um amor desse tão grande, de olhar pessoas miseráveis e amá-las e salvá-las e dar a sua própria vida para salvar ela? Essa é a graça de Deus. É o favor imerecido. É a boa notícia de que Deus tirou, salvou, colocou à disposição de nós um caminho novo, um caminho de vida, para que nós saiamos do caminho de morte para o caminho de vida. Esse é o Evangelho, onde eu não vivo mais aquilo que eu queria viver, mas eu vivo aquilo que Deus quer que eu viva. Irmãos, é uma conversão. Ou seja, o que é uma conversão? É eu virar e voltar por um caminho totalmente oposto ao que eu ia, ao que eu desejava ir. Você e eu não vivemos mais as nossas vidas. Como diz lá no livro de Gálatas, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
A vida que eu vivia na carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós fomos comprados, você não é mais propriedade sua, você é propriedade de Deus, e você tem que fazer, a partir de agora, a vontade de Deus, e viver o Evangelho é viver isso, é viver a vontade de Deus, é negar a si mesmo, dia após dia. A igreja não é parede, a igreja não são paredes, a igreja são corações habitados por Deus e pelo seu Espírito. Então, o Evangelho talvez que você tenha aprendido, o Evangelho que talvez tenham te ensinado, não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é aquele que vive segundo a vontade de Deus. Eu vivo o Evangelho porque eu faço a vontade de Deus. Espero que essa palavra tenha lhe ajudado a entender um pouco mais do que é Evangelho, e que você nos acompanhe aqui na nossa fanpage, no nosso site, que você possa estar compartilhando esse vídeo, e em breve teremos outros vídeos com mais algumas dúvidas sobre aquilo que as pessoas têm dificuldades. Eu vou estar aqui tentando explicar para vocês.